Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Boa semana para todos nós, mais uma semana começando. Bom dia! Bom dia, Aline, tudo bem? Vamos chegando, vamos convidando as pessoas. Hoje a gente tem um convidado mega especial para conversar com a gente. Daniel Carmo estará aqui conosco, professor de Educação Física Inclusiva, e vai ser um grande prazer aqui a gente conversar um pouquinho sobre educação inclusiva, educação física, que faz tem, né, a atividade física tão importante, e vai ser um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Então, bom dia. Podem mandando um aviãozinho aí para outras famílias, para outros profissionais, para a gente conversar bastante. Vai ser muito bom nossas lives de segunda. Quem quer... eu fiz um grupo no WhatsApp para as pessoas receberem os nossos comunicados das lives. Então, quem quiser, é só me mandar um direct falando que quer entrar nesse grupo das aulas ao vivo, que eu coloco lá. É um grupo silenciado só para isso, eu só aviso das aulas, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu acho que o Daniel já entrou. Deixa eu ver, já tá aqui. Entrar aqui conosco. Bom dia, bom dia. Vamos mandando os nossos aviãozinhos. Bom dia, Daniel! E aí, minha amiga, tudo bem? Tudo bem? E aí, como estamos? Começando segunda-feira animado? Até começar, né? Isso. Dizem, né? Aproveitar que o tema é oportuno, que tudo se começa na segunda-feira, dieta e o início do exercício físico. Então tá aí essa dica, Isso né? aí. É isso aí, já fica a dica aí, começamos, fica a dica, né? Verdade. Atividade física. Primeiro eu quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre atividade física inclusiva, adaptada, né? Que você é um grande especialista nessa área e eu sou uma admiradora do seu trabalho Obrigado. e quero te convidar para você se apresentar um pouquinho para o pessoal antes da gente começar. Vamos lá. Primeiramente, obrigado, Bárbara. Bárbara, a gente já se conhece aí já há alguns anos, poucos anos, mas se conhece, já troca muitas ideias. A união interdisciplinar, isso é muito importante. Eu também sou admirador do seu trabalho, é recíproco. Tem gente que dieta tô fora, tem que fazer dieta, não tem jeito. É importante. Dieta no sentido de comer bem, né? Então, procura aí a nossa Reeducação nutricionista. alimentar, né? Exatamente, né? Eu, por exemplo, sou fanático por doce. Só que eu tenho que me conter com quantidade, né? E a qualidade do doce. Enfim, Isso. fico muito feliz de bater esse papo. Acho muito importante essa troca das áreas, né, da saúde. Hoje eu sou formado em educação física e utiliza o esporte como ferramenta de inclusão e de desenvolvimento, né, de crianças, adolescentes e adultos com deficiência. E eu e a Bárbara temos um trabalho muito bacana, né, desse diálogo, dessa troca de pacientes, de clientes, de alunos, no sentido de que essa multidisciplinaridade para o indivíduo é muito importante. Não adianta falar que a educação física aqui vai resolver os problemas sozinha, porque não vai, se não tiver o diálogo das famílias junto com os terapeutas, os psicólogos. E nesse sentido, a gente tem feito um trabalho muito bacana de desenvolvimento motor, de desenvolvimento social, por que não? De inclusão através do esporte. Então, eu acho que talvez nesse momento de pandemia, né, Bárbara, a Uhum. gente tem um trabalho muito grande pela frente, porque a saúde física e mental está posta em xeque nesses tempos de isolamento. Então, psicólogos e profissionais de educação física vão ter trabalho, muito trabalho, daqui para frente. Então, hoje eu atuo no Rio de Janeiro, onde a gente tem sou parceiro de algumas instituições, onde a gente ministra aula de educação física adaptada em solo e também dou aula de natação para pessoas com deficiência. Ou seja, hoje eu só atuo com crianças, adolescentes e adultos com algum tipo de deficiência ou atraso no desenvolvimento. Uhum. Ótimo, ótimo. Essa experiência é muito boa. E eu, inclusive, nas minhas devolutivas com a família, nas minhas orientações, eu
prescrevo, né, escrevo no relatório a importância da Verdade, atividade física especializada, verdade. porque isso faz toda a diferença para o nosso trabalho terapêutico também, né? Então, é muito importante, como você falou, principalmente nesses tempos aí de isolamento social, a gente precisa ativar mais o nosso corpo, né? Ô, Daniel, eu queria começar te perguntando o que que é educação física inclusiva, educação física adaptada, né? Tem muitos termos aí que as pessoas falam. Então, assim, o que que realmente é isso e qual é o profissional mais qualificado para poder trabalhar nessa área? Legal. Antes, queria dar um beijo das pessoas que estão entrando, a gente vê cada pessoinha aí, Dona Glória, um beijo grande, saudade da senhora, a avó do nosso querido Isso. Felipe Torreiro, né? Que é já virou amigo, né, Bárbara? Os nossos É, pacientes, nossos alunos e clientes, eles viram quase não, o Felipe peças da é nosso família. parceiro, com É incrível. certeza. Não só ele, como outros, né? E a gente acaba tendo. É impossível você não se envolver, né? Com as pessoas. Porque a gente está lidando com pessoas, né, Bárbara? A gente não está lidando Sim. com a deficiência em si. Isso é muito importante essa pergunta, Bárbara, porque as pessoas têm algumas dúvidas com relação à questão de nomenclaturas e área de atuação. Isso é muito importante também com relação à ética profissional, aonde um pode entrar, o outro não pode entrar. Isso é muito importante. Eu sempre falo, cada macaco no seu galho, se cada um fizer o seu bem, quem ganha é a pessoa. Isso é fundamental no processo de desenvolvimento e de inclusão. Bom, Uhum. eu tenho uma opinião de que a educação física ela deveria ser uma só, ou seja, ela não tinha que ter divisões, não tinha que ter subtipo. A educação física adaptada, a educação física inclusiva, educação física especial, para mim não tinha que ter nada disso. Mas, infelizmente, no Brasil, onde tudo se tem que brigar pelo óbvio, acabou de entrar o Felipe aí, estava falando dele, né? É. A nossa querida Maria Oi, Eugênia também, Felipe. a mãe do nosso Isso, querido João. Um do beijo grande para todo João. mundo. Que é outro caso também que a gente discute bastante nesse sentido, né, de troca, Uhum. e a fase adulta, né, que é importante também dizer. Então, a educação física adaptada é uma educação física exclusiva para pessoas com deficiência, é a nomenclatura aí vigente, é aquilo que eu trabalho, hoje eu só atuo com pessoas com deficiência. A educação física inclusiva, o nome já diz, onde todo mundo participa junto, é onde nós queremos chegar. É um trabalho que a gente faz, né, Bárbara, de base, onde essas pessoas precisam ter pré-requisitos mínimos para entrar ali no bando humano. A gente sabe que é cruel, que é perverso, que não é Sim. fácil. Então a pessoa precisa estar preparada. Será que ela está preparada em termos de comunicação, em termos de interação, em termos de mobilidade, em termos de motricidade? Então a gente faz um trabalho de base para que essa pessoa seja incluída de fato. Se a pessoa está lá incluída e não está participando, isso não é inclusão. Então tem muitas dúvidas nesse sentido. Outra dúvida é o seguinte, a questão de atividade física e exercício físico. Há uma diferença. Então, a atividade Uhum. física é qualquer movimento que gere gasto calórico que você faça, inclusive na sua casa no dia a dia. Você varrer uma casa, você gasta caloria. Você subir e descer a escada, você gasta caloria. Você caminhar e vá comprar pão e volta, você gasta caloria. Isso é atividade física. Até dormindo, pasmem os senhores, você também gasta energia. Né? Então, só que é algo cotidiano, corriqueiro do dia a dia. O exercício físico é onde que entra o profissional de educação física, é um exercício orientado, planejado, avaliado para chegar a um determinado objetivo de cada indivíduo. Ponto. Ah, mas eu tenho 3 alunos autistas, é tudo igual? Não. Cada um tem um objetivo, uma intervenção específica. Ah, eu tenho uma turma, 2 alunos com síndrome de Down. É igual para os dois? Não. Cada um vai ter um objetivo, uma demanda específica. Então, perceba, Uhum. a educação física adaptada é um ambiente paliativamente controlado. Voltou, né? Diversas Entrou o negócio questões. aí. Aqui, de vez em quando entra uma ligação, né? Entra o pessoal cobrando, né? É complicado, né? Desculpa. Não, eu sei como é que é. Vem telefone de São Paulo e por aí vai. Isso. Então, educação física adaptada, educação física para pessoas com deficiência. Vamos pensar aqui no esporte adaptado, né? O basquete em cadeira de rodas, onde pessoas que têm deficiência física estão ali participando. São pessoas com deficiência. Vamos pensar aqui no goalball. Goalball é um futebol para pessoas com deficiência visual. Todo mundo está Uhum. vendado, tem a bola com guiso.
é um esporte para pessoas com deficiência visual. Futebol é de amputados, todo mundo lá que tem uma deficiência física na perna, etc. E nós temos uma perspectiva inclusiva, onde é o desafio, né, Bárbara? Nosso. É o desafio vivido, é um Sim. desafio que não é fácil, é um desafio contínuo, cíclico, onde depende de toda uma engrenagem, né, Bárbara? A família é fundamental no processo de desenvolvimento e inclusão, os terapeutas, os psicopedagogos, os profissionais de educação física, os psicólogos e a comunidade como um todo. Até porque a comunidade como um todo faz parte do processo de inclusão, de desenvolvimento. Então, mais ou menos Isso. nesse sentido, o que é educação física adaptada para pessoas com deficiência, educação física inclusiva, é onde a gente quer chegar. E o exercício físico é assim como a educação física, ela é um ambiente onde o profissional de educação física deva atuar. E fica aí a dica dos estudantes de educação física, dos profissionais que são formados, para ter esse olhar diferenciado nas escolas, nos clubes, nas academias, para atender a demanda que está grande, né, Bárbara, de alunos com atraso de Isso. desenvolvimento, de alunos com deficiência. Isso mesmo, e se especializar cada vez mais, porque cada pessoa é uma, né? Então, tem uma Isso. pergunta aqui, ó. Tem alguma dica para fazer atividades físicas em casa com os meus 3 filhos autistas? 3 filhos, hein? E é Então, um desafio, né? isso. Porque eu tenho 3 filhas e são filhas típicas. Agora, você ter 3 filhos com autismo é um desafio maior, porque é aquilo que a gente falou, né, Bárbara? Cada um tem uma. Se pega gêmeos autistas, são diferentes entre si. Então, cada um tem uma demanda, né? E tem talvez uma dificuldade a mais, outra a menos. São 3 filhos com autismo, ainda mais Tô em tentando tirar casa. esse negócio aqui que tá no teu rosto, não tô É, conseguindo. a gente levanta um pouquinho aqui, ó. Eu aqui, ó. Pronto, levantei É, aqui. entrou o negócio aqui, não quer sair? Pô, fala Não tem problema. sério. Enquanto eu falo, você vai tentando aí. Tá E é um bom. desafio, né, Bárbara, essa questão Primeiro, a gente tem que se preocupar com a adesão. Será que as crianças vão aderir às atividades físicas? E quando a gente pensa em atividade física, a gente tem que pensar em que tipo de atividade vai ser para essas crianças. Qual é a faixa etária da criança? Porque se eu tenho 3 filhos, um tem 5 anos, outro tem 8, outro tem 13, opa, talvez o interesse de cada um vai ser diferente. Então, eu preciso pensar em qual tipo de atividade motora, né? Vamos pensar na criança de 5 anos. Atividades lúdicas, isso a própria Bárbara fala muito bem, sobre jogos e brincadeiras, né? Onde vai ter vários elementos psicomotores e também de contextos comunicativos, de habilidades sociais, de habilidades cognitivas. Então, quando a gente pensa em brincadeiras, de atividades físicas, a gente precisa pensar em trabalhar a base dessa criança. Porque não adianta eu colocar um jogo ali de basquete, mas será que essa criança tem autonomia para capturar uma bola, para arremessar? Será que ela tem força nas mãos? Será que ela tem coordenação motora suficiente? Então, eu não posso colocar atividades para a criança que ela tenha dificuldade e possa se frustrar. Então, eu começo com uma atividade mais básica, com jogo, com uma brincadeira, com uma música, com uma dança, jogos que contenham brincadeiras que tenham imitação. Lembra daquela brincadeira? Cabeça, ombro, joelho e pé. São Uhum. brincadeiras que movimentem, onde a criança vai estar se beneficiando de repertórios como a imitação. A gente sabe que crianças com autismo têm, não todas, né, mas muitas têm essa dificuldade com, com, com a imitação. A gente pode trabalhar também com brincadeiras com jogos de tabuleiro, a gente pode brincar com brincadeiras e jogos esportivos. Ah, mas como é que eu vou jogar um basquete? Eu não tenho nada. Não, você adapta. Aquilo que a gente faz na educação física escolar, você pega um balde, você pega uma bolinha de meia e você vai. Ah, meu filho tem Uhum. dificuldade nessa atividade de destreza manual. Você dá o auxílio físico, né? Tem as dicas, as hierarquias de ajudas, você dá o auxílio físico, seja gestual, seja físico ou verbal, vai depender de cada aluno. Mas a ideia, isso serve para todas as crianças, é que tem o hábito de se movimentar. Isso é muito importante. Uhum. Ainda mais, né, Bárbara e amigos, nessa época de isolamento, a tendência é o sedentarismo, que é muito preocupante, e o excesso de eletrônico. Então, a preocupação que a gente Isso. tem muito grande, não só nas nossas casas, mas também com nossos clientes, é essa utilização em demasia do eletrônico, e a criança acaba
não tendo a oportunidade de ter momentos maravilhosos de interação social com a própria família e perde oportunidade de intervenção motora, cognitiva, seja ela qual for. E quando se fala em criança autista, a estimulação precoce ela é fundamental, principalmente em Uhum. casa, onde em casa a gente vai trabalhar diversas questões de autonomia, de ADD, de diversas coisas nesse sentido. Então, perceba, a Bárbara sabe disso, né? Na própria análise aplicada do comportamento, nós temos ali a análise funcional, né? Ou você vai fazer ali uma análise de reforçadores. Então, busque lá qual tipo de atividade, qual tipo de brinquedo, personagem que o seu filho goste muito para implementar dentro das suas atividades físicas, né? Que pode ser um circuito motor, que pode ser. O circuito motor pode ser feito com o material que você tem em casa, passar por baixo da mesa, subir em cima de uma Isso. cadeira, ultrapassar diversos almofadas, né? Enfim, obviamente que eu posso fazer um circuito de motricidade, inclusive tem estudos sobre isso, de circuito motor para autista, que eu vou postar posteriormente, mas com segurança, né? Senão a criança vai colocar fogo na casa, vai quebrar tudo, vai se quebrar. Então, importa, a ideia é começar atividades motoras, físicas, mas de forma gradativa, com o básico, para depois você expandir para algo mais complexo. Uhum, isso mesmo. Eu não consegui tirar aqui, não, mas consegui abaixar um pouquinho. Não sei como faz para Eu não tirar sei como agora é que essa faz. pergunta. Se você souber, Pessoal, você quem me está aí, ajuda a avisa. gente aí. Eu não Eu sei, não. tentei, já tentei um monte de coisa aqui, não sai. É coisa nova, eu não soube mexer. Mas, enfim, é muito importante o que você está falando para que as pessoas percebam que dentro de casa mesmo, ela consegue fazer vários exercícios físicos, né? E a gente Exato. precisa estimular. Então, por exemplo, eu vejo o Daniel fazendo até, inclusive, atendimentos online, O é, próprio Felipe. e isso, pois é, e a gente também aqui estamos, né, principalmente com os adultos fazendo atendimentos online, e a gente precisa e dá certo. Então, a gente precisa continuar essas estimulações para que eles não percam essa oportunidade, né? Essa oportunidade de melhorar cada vez mais. E não Então, perca, Bárbara, rápido, desculpa, e não perca habilidades já adquiridas anteriormente nas terapias. isso, Então, isso dar mesmo. continuidade, né? Conversar lá com o seu terapeuta, conversar lá com o professor e dar continuidade, mesmo de forma mais paliativa, né? Mas que a criança não perca alguns repertórios já adquiridos. Entendi. Ela colocou aqui para eu desativar. Ah, desativar perguntas. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mudar. Ativar comentários. Não consegui tirar, não. E eu tento colocar essas perguntas e não consigo também. Também não. Aí apareceu aqui, eu cliquei e, e não consigo tirar agora E a gente essa que vai já desativar os apareceu. comentários, depois ativa novamente. Eu fiz isso, mas não adiantou, não. Enfim, vamos continuar. Tocar o barco. É, uma coisa que eu acho muito importante a gente consegue fazer essas trocas são as pessoas pensarem quais as metas terapêuticas estão sendo trabalhadas, né? Nas terapias, com a psicóloga, com a fono, com a terapeuta ocupacional, com a psicopedagoga, e que o profissional de educação física ele consiga trabalhar de maneira coletiva, né? De maneira conjunta com a terapia. Então é o que você Exato. falou, está trabalhando seguir comandos, está trabalhando essa habilidade. E se seu filho tem mais dificuldade numa área, ele consegue trabalhar, né? E usar a atividade física, o exercício físico, para poder ampliar essa habilidade também que a gente está trabalhando, né, Daniel? Através dessas E isso é muito brincadeiras. importante, que hoje o profissional, você fala muito bem, Bárbara, ele já está trabalhando muito com as equipes multidisciplinares. Hoje, o profissional de educação física ele está dentro das clínicas de terapias, ele está trabalhando, obviamente, dentro da sua perspectiva, mas também ele está ali junto, conversando com o TO, porque são áreas ali interligadas, terapia ocupacional, a própria fisioterapia, a psicopedagogia, por quê? Porque quando se fala em aprendizagem, a criança que tem disgrafia, por exemplo, vamos trabalhar o fortalecimento de membros superiores, de mãos, de braços, né, de tronco, de peitoral, de cintura escapular. Quando a criança tem dificuldade com, continuando na escrita ainda, né, de colocar
a letrinha dentro do local correto, né, de espaço e tempo. O profissional de educação física pode trabalhar também o corpo como um todo, dentro, fora, espaço e tempo. Quando a criança tem dificuldade com numeral, então o professor de educação física, dentro de uma amarelinha, ele começa a trabalhar soma. Então, estou dando um exemplo aqui, mas pode ser em números. Então, hoje, inclusive, eu estou muito dentro, né, das equipes multidisciplinares, inclusive em grupos de WhatsApp, onde eu vou pegando também ali todas as informações que os outros terapeutas, os fonoaudiólogos, vão nos passando para a gente utilizar isso dentro do nosso contexto do movimento. Por exemplo, a criança que tem diapraxia da fala. Então, os terapeutas vão dando dicas para a gente e a gente vai colocando dentro do nosso dia a dia essas dicas. Por exemplo, a criança que tem dificuldade com ma. Você pede para ela falar mais. Você faz uma atividade motora que ela gostou muito, ela quer de novo. Então, você só vai fazer de novo se ela fazer mais. É o que você quer. Você quer o quê? Mais. Então, são coisas que essas trocas diárias, onde todo mundo é importante nesse processo de desenvolvimento. Isso mesmo. Isso faz toda a diferença, essa parceria, né? Olha, quem quiser deixar perguntas, deixar contribuições, tá? Pode mandar aqui pra gente e a gente vai conversando sobre isso. Daniel, nós dois, né, temos uma prática muito comum com os adultos e eu acho que isso é um Exato. diferencial muito bacana para o nosso trabalho, tanto para incentivar outros profissionais, como para dar apoio para as famílias, né? Porque eu Exato. sempre falo isso, parece que depois que fica adulto, a pessoa com autismo e com síndrome de Down não existe para outros profissionais, né? As pessoas acham que vão sumir. E ao contrário, é onde a gente precisa dar mais apoio, porque as demandas vão ficando mais difíceis da gente ir conseguindo e não tem muitos profissionais e locais especializados. Para essa faixa etária dos adultos, o que seria mais interessante da gente estimular nessa parte de exercícios físicos? Qual poderia ser alguns focos? Lógico, cada paciente é um, a gente já falou disso, mas quais atividades, se a gente pudesse dar dicas aqui para as famílias, a gente poderia falar um pouquinho? Bacana. É um tema que eu bato muito na tecla, né, Bárbara? Você me conhece há muito tempo, porque parece que fez 18 anos e as coisas estão resolvidas, né? Fez 18 anos, parece Isso. que já foi para Harvard, vai se formar e depois volta. Não é assim. A vida continua. E talvez a adolescência e fase adulta é uma fase maior até que a própria infância. A infância ali passa muito rápido. Passa voando. Sim. Que a gente que tem filho sabe. Então, a adolescência e fase adulta, e por que não, o processo de envelhecimento, precisa ser olhado com muito carinho. Aí a gente pensa em questão de política pública, a própria amiga falou mais cedo aí no comentário que não tem nenhum centro de intervenção gratuito para os seus filhos. Isso também entra com questão de política pública, né? Então, gente, a Sim. gente precisa cobrar, né, dos governantes todas essas questões. E também precisa pensar como é que está a saúde e qualidade de vida desses familiares, do seu filho que está com Uhum. 30, 40 anos e os pais e mãe estão com 60 e também já estão cansados. Então, quando você falou em termos de orientação, então não é só o movimento em si, não é só o esporte em si, não é só a terapia em si, é também o profissional orientar essas famílias, mostrar que seu filho, olha, por mais que ele tenha uma dificuldade nesse momento, mas vamos mostrar que ele é capaz, que a gente vai conseguir trabalhar, a gente vai desenvolver o processo de desenvolvimento dele, seja ele qual for, aquilo como você falou, objetivo, né? Então, eu tenho um olhar com muito carinho com os adultos que chegam para a gente, com síndrome de Down, com autismo, com deficiência intelectual, que infelizmente são negligenciados, às vezes até pela própria família. A gente não pode aqui generalizar, né, Bárbara? Mas às vezes acontece, não, meu filho tem 20 anos, eu acho que já deu já. Não, meu filho tem 40 anos, ele não teve oportunidade. Hoje se fala muito de autismo, meu filho é autista, mas lá atrás eu não tinha oportunidade. Isso a gente até pensa, né, Bárbara? Porque o cara está com 30, 40 anos e não teve base. E agora, como é que faz com esse cara? Uhum. Terapia, né? Enfia dentro de casa, medica, hospitaliza. O que faz com esses adultos? E E a ainda gente fala tem que muita faz, vida gente. pela frente, né? E Há ainda uma tem vida a muita ser vida pela vivida. frente. Pois é. Exatamente. E a qualidade de vida desse indivíduo está diretamente ligada à qualidade de vida das familiares. Então, quando chega quando você, inclusive, indica, Daniel, estou indicando aí um fulano de tal com 30 anos, para mim é um dos melhores desafios que eu tenho, né? Que eu já espero de tudo.
inclusive, dificuldade, mas às vezes eu espero quase que nada. Eu vou te lembrar aqui de um, que é o Vinícius, acho que você até indicou, que ele, salvo engano, tem ali traço de esquizofrenia, né? Tá com Uhum. 40 anos, algo assim. E eu falei, caramba, Isso. não é, Bárbara? E eu cheguei, olha como é que foi. Eu gosto de contar as histórias práticas, Bárbara, porque as pessoas. Porque na teoria tudo é muito bonito, né? Mas ali no nosso dia a dia, na nossa prática, a gente vê as coisas e precisa saber como é que vai direcionar para as famílias qual o tipo de intervenção. Chegou a mãe, chegou o pai, chegou a irmã e chegou o filho. Quatro pessoas. Olha a expectativa de uma família em torno de um indivíduo e a minha responsabilidade nesse sentido. Então, qual o tipo de direcionamento, qual o tipo de avaliação que eu vou fazer? Ele pode ser muito amplo. Eu não posso ficar preso só à questão motor em si. Eu preciso observar a questão social, a comunicativa, a relacional, entre outros. Então, quando chega um adulto, um familiar, que chega, eu procuro logo pai, mãe, fulano de tal, o que, que eu posso fazer por você? O que, que vocês veem aqui? O que, que vocês buscam? Uhum. Eu primeiro queria saber qual é a queixa e qual é o objetivo das famílias. Porque às Isso, a vezes, né, é uma expectativa, questão. né? Eu falo isso aqui, a gente Exatamente. alinhar essas expectativas, porque às vezes o que você está querendo a gente não vai conseguir, ou não vai conseguir tão Exatamente. rápido assim. A gente precisa trabalhar pré-requisitos, né? Eu faço muito isso Exato. aqui também. Exatamente. Porque eu falo, mãe, eu vendo feijão. Eu vou tentar entregar feijão. Se você quiser comprar arroz, opa, talvez aqui não vou poder te oferecer. Você vai em tal lugar que lá vende o arroz e muito bem feito. Então, eu sou muito claro para as famílias, tá? Então, antes, quando eu recebo os alunos, eu esqueço primeiro a questão motora e faço uma observação. Então, observo comportamento, observo maneirismos, observo diversas coisas. Geralmente, os adultos, Bárbara e amigos, eu gosto, primeiro, não infantilizar o jeito. Ponto. O cara tem síndrome de Down, 35 anos, acaba com esse negócio de bonitinho. Ó, a brincadeira é uma coisa. Agora, você respeitar o indivíduo como adulto é fundamental. Segundo, o Uhum. que, que eu faria para um adulto com síndrome de Down ou autismo? É, e o que, que eu faria para uma pessoa que não tem deficiência? Gente, é praticamente a mesma coisa. Obviamente que eu vou respeitar as condições cognitivas, as condições motoras, os seus medos, as suas frustrações. Mas, para os adultos, o que eu faria com uma pessoa sem deficiência, eu vou fazer para uma pessoa treinamento funcional, treinamento de força. Quem me conhece sabe que eu trato todo mundo de forma igual. Eu vou trabalhar também sem mimimi. Vamos embora, entra, sobe na esteira. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, agora você vai agora fazer exercício com peso. Né? Por mais que tenha uma dificuldade, preciso respeitar isso, né? Mas eu tenho que agir de uma forma natural. Então, treinamento de força, treinamento funcional, treinamento aeróbio. Geralmente as pessoas, os adultos, têm uma defasagem muito grande, não só no aspecto motor, mas no aspecto também de resistência física. Então, eu observo isso tudo. E é um trabalho também, Bárbara, gradativo. É de Uhum. formiguinha, um pouquinho, miudinho, todo dia. Mas toda vez que eu faço uma avaliação inicial e depois eu faço as mensurações posteriores, você vê uma evolução enorme. Então, uma dica que eu deixo aqui para todo mundo: pessoas com deficiência adultas têm potencial também. Basta a gente oportunizar. Isso. Isso mesmo. A Carolina está falando aqui uma coisa interessante, ó, trabalhar em cima das comorbidades, né? Isso é muito interessante, porque a pessoa com autismo, com síndrome de Down, tem várias comorbidades. No caso dela, ela tem um filho com síndrome de Down de 17 anos. A gente vem conversando sobre essa questão do que é direcionado para essa idade, né? E tanto pessoas com autismo como com síndrome de Down têm várias comorbidades. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso também, e a atividade física, o exercício físico especializado, ele faz toda a diferença nisso, né? Ô, Bárbara, a questão da comorbidade, o profissional precisa trabalhar com, principalmente educação física, saber fazer uma anamnese criteriosa. Então, todos os Uhum. alunos, por exemplo, eu falei da esquizofrenia. Uma medicação? Qual tipo de medicação? Qual tipo de outro tipo de condição que ele tem? Então, a anamnese, ele vai me dar todo esse respaldo, principalmente da questão da síndrome de Down, se tem uma cardiopatia, se tem uma instabilidade atanotaxial, se ele tem outras dificuldades, como você falou, de disfunção executiva. Você saber, né? Isso. A Bárbara Uma já chega jogando convulsão, né? Se tem convulsões, tudo epilepsia, isso faz diferença.
Exatamente. Então, a anamnese criteriosa, isso é uma coisa óbvia, mas nem todo mundo faz, né? Isso mesmo. O João Riff está falando aqui, ensinando a ser autônomo desde a infância, teremos o adulto autônomo na medida do possível e pais mais Importantíssimo. tranquilos. Com E, e, certeza. e, e, Bárbara, e até essa questão da autonomia, que leva o nome da empresa, né? Autonomia, eu acho que isso é importante. A autonomia, ele começa o ato de já nasceu. Quando a criança nasce, Isso. você já fica ali ligado se ela vai levantar o pescoço. É um ato de autonomia. E até a fase adulta. Isso é muito importante, porque a autonomia, gente, ela é diária. Quando eu falo de educação física, é educacional. A pessoa chega no espaço, dá bom dia para o porteiro, espera a sua vez, guarda o teu chinelo, guarda o material. É, é isso. É o dia a dia. Você, enquanto profissional, precisa fazer a sua parte no que tange a questão da autonomia e também da independência. Independência é o quê? Você Isso. sugerir que o indivíduo faça escolhas. Isso é verdade. Eu falo muito disso. A terapia ela começa antes de você entrar na sala terapêutica, né? Muito antes. Então, desde a hora que a criança acorda, que o indivíduo acorda, sendo preparado para vir, quando chega na recepção. Então, assim, é não perder essas oportunidades dessa estimulação, né? Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta também de dicas que eu acho que é importante a gente ajudar as famílias. Esse momento de pandemia, as famílias estão muito em casa, né? Algumas não estão saindo para nada, outras estão saindo para algumas coisas específicas de terapias ou para trabalhar porque precisam. Mas assim, o que as famílias poderiam fazer com seus filhos dentro de casa que pudesse ser um exercício físico para poder ajudar realmente nesse desenvolvimento psicomotor, né? Desse desenvolvimento com os materiais que a gente tem em casa. Que dicas que você poderia dar para essas famílias? É muito importante. E antes de chegar nas dicas, eu queria salientar que quando se fala em pandemia, é algo muito sério, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quando se fala relacionado a pessoas com deficiência ou atraso no desenvolvimento, mais ainda. Principalmente que alguns, não todos, podem estar em grupo de risco. Quando a gente fala de Uhum. cardiopatia relacionada à síndrome de Down, é uma delas. Pessoas que têm baixa imunidade. Então, tem muitos pais que eles estão com medo de voltar a certas intervenções, inclusive as atividades físicas lá conosco, exatamente por medo dessa exposição dos seus filhos. Os pais também, alguns já estão idosos, ou a mãe tem diabetes. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a pandemia não acabou. Então, gente, lá no nosso espaço, a gente utiliza sempre, a própria Bárbara também, proteção individual, máscara, Uhum. uns usam um capote ali de TNT. No nosso espaço lá tem tapete de higienização, álcool gel em todos os ambientes, aulas individuais, não estamos fazendo aula em grupo nesse momento. Então, está dando todo o suporte possível para atender presencialmente. Isso é muito importante, com segurança. Segundo, tem também as opções das aulas online, onde cada um na sua casa e não tem risco de contaminação. Então, esse é o ponto. Nós temos ainda muitas familiares que ainda não votaram as intervenções, mas as orientações para que essas famílias dê continuidade às intervenções motoras estão sendo feitas. Então, o que a gente tem feito para muitas famílias nesse sentido? Ou a criança, ou o adolescente, ou o adulto consegue ter ali os pré-requisitos de ficar de frente para uma tela assistindo a minha aula, ou a gente faz as orientações para as famílias dar, ministrar esses tipos de atividades. Então, o que a gente tem feito? Primeiro, observar o que as famílias têm feito de prioridade no processo de intervenção. Então, algumas famílias estão dando prioridade ao trabalho de AVD, isso é muito importante, ao trabalho pedagógico, mas todo esse trabalho de autonomia, de ir no banheiro sozinho, de colocar camisa, de escrita, está ligado ao desenvolvimento motor. Porque uma criança que está no processo de colocar a camisa sozinho, ele precisa ter consciência corporal. Uma criança Uhum. que está no processo de escrita, ele precisa ter força de manipulação. Então, nesse sentido, a gente orienta as famílias para atender cada objetivo, né? A gente pode muito bem colocar assim, faz uma brincadeira solta. É legal? É. Mas é muito importante fazer uma brincadeira, uma atividade física direcionada para aquilo que a criança tem de dificuldade. E dentro de um ambiente lúdico, prazeroso, ela vai ter mais motivação
para aprender esses repertórios. Isso é muito importante. Então, crianças, geralmente, jogos, brincadeiras corporais com o próprio peso. No Brasil está uma crescente muito grande, Bárbara, dos Ether Games. Ether Games são jogos de realidade virtual. Então, as crianças estão muito presas hoje à questão do eletrônico. Então, a gente pode usar o eletrônico ao nosso favor, fazendo atividades corporais. Então, você pega ali um Nintendo Wii, caso tenha em casa, para fazer jogos e brincadeiras com dança, com movimentos corporais, com imitação. Dicas também de atividades manipulativas. Por exemplo, algumas famílias têm pedido para comprar alguns materiais baratos ou criando o material em casa. Eu fiz até um vídeo, está no YouTube, sobre materiais que você tem em casa para fazer jogos e brincadeiras com crianças pequenas. Então, vamos pensar aqui no jogo de boliche, por exemplo. O jogo de boliche, você pega ali uma bola e arremessa nos pinos. Mas eu não tenho os boliches, então eu posso pegar 3 garrafas PET, ou você pode colorir essas garrafas PET, ou colocar areia dentro, ou colocar, não sei, você aproveita e pega esse momento da criança criar junto com você. Então você coloca uma garrafa amarela, uma garrafa vermelha, uma garrafa azul, e uma bolinha de papel ou uma bola de meia. Então vamos agora arremessar o pino amarelo. Então, você faz já uma cor. Agora vamos arremessar o pino azul. Então, um boliche é uma atividade manipulativa, com relação ao limão, e também a criança pode trabalhar aí elemento de instrução, por exemplo. Vamos pensar aqui em outras atividades de força. Bárbara, está me ouvindo? Tá meio cortando. Acho que agora voltou. Estou travando. Acho que... Voltou? Vai me... Acho que agora voltou. Tava cortando um pouco a sua fala. Deu para entender, mas estava cortando um pouquinho. Vai me orientando aí, né? O próprio circuito, como eu falei, mas sempre com segurança, não adianta colocar crianças sob riscos desnecessários, mas criança em casa, muito tempo parado, a questão do sedentarismo também é preocupante. Então, a gente pode colocar dentro da rotina, né? A gente sabe que crianças com autismo, principalmente, estão ali presos a rotinas, né? Então, utilizar o suporte visual, caso a criança utilize, dentro daquele quadradinho lá de rotina, um horário para as atividades motoras, atividades físicas. Então, colocar que se torne esse hábito. Então, a criança, de manhã, fez lá a atividade com a tia Bárbara, 10 da manhã. 11 horas é a aula, é a aula motora. Então, é a aula da brincadeira. Então, coloca lá um suporte visual, um monte de brinquedos, onde a criança já saber que vai ter, porque a atividade de brincadeira é antes do almoço. Vou dar um exemplo. Tá? Vou colocar isso como rotina. Isso sempre, as dicas de jogos e brincadeiras, que podem ser corporais, pode ser com objetos, pode ser de qualquer tipo mas tem que ser algo prazeroso. Eu sempre falo isso. E é um momento onde pai e mãe vai ter interação com os próprios filhos. Eu sempre falo isso. Tem crianças que têm dificuldade. E aí você vai incluindo a demanda, né? Vai incluindo a demanda, né, Daniel? Por exemplo, essa atividade que você deu exemplo do boliche, ela é uma atividade excelente, que a gente pode incluir muitas demandas. A gente pode incluir demandas de cores, a gente pode incluir demandas de números, né? Colocar um númerozinho em cada garrafa. A gente pode trabalhar soma com as crianças que já fazem soma. Então, ele derrubou o 1 e derrubou o 2. Quanto que é 1 mais 2? Né? A gente pode fazer argolas para poder jogar, para poder fazer, né, um zigue-zague nas garrafas. Variações, um zigue-zague. Você deita a garrafa, coloca 1, 2, 3 do lado da outra e você faz salto por cima da garrafa. Existem variações inúmeras, né? Isso, então assim, com garrafa PET, a gente pode fazer inúmeras atividades motoras, né, psicomotoras, para poder ajudar e estimular essa criança. Essa questão da dica visual que você deu, ela é muito boa. E eu acrescento uma dica que eu dou muito para as famílias aqui, que é para as famílias fazerem um calendário dessas atividades. Porque o que acontece? Na nossa correria do dia a dia, a mãe para e fala assim, o que eu faço agora com ele?
né? Que brincadeira que eu vou fazer? Não sei. Aí ela tem almoço, ela tem casa, ela tem outro filho, ela tem milhões de coisas para cuidar. Então, quando você já tem uma rotina, você escreve lá, chega domingo, faz a rotina do que vai acontecer a semana toda, que atividades você pode fazer. Então, você vai ter mais possibilidade de pesquisar, que hoje a gente tem a internet aí que já ajuda bastante nisso, e de organizar com essa dica visual que o Daniel deu, né? Então, isso faz toda a diferença nesse planejamento. É igual a gente como profissional, a gente não entra e vai criando Não tem tudo na agenda, né? hora. A gente tem um planejamento do que a gente vai fazer com aquele paciente, qual a meta que a gente quer alcançar, né? Então, E isso essa faz questão do suporte diferença. visual, né, Bárbara? Bom deixar claro que não é que a gente inventou, não, são práticas que têm evidências científicas comprovadas. Então, não vou pegar aqui, tenta Isso. um suporte visual que dá certo. Obviamente que dentro do contexto multidisciplinar, os profissionais vão decidir qual é a melhor ferramenta para aquele indivíduo. Mas estamos dizendo que, hoje, o suporte visual, esquema de reforçamento, a modelação, o próprio exercício físico, a integração sensorial, hoje, a musicoterapia, são práticas baseadas em evidências. Então, e é uma Isso. preocupação que a gente tem, né, Bárbara? Que a gente estuda muito. Bárbara está fazendo curso aí, volta e meia, todo final de semana, estou vendo ela fazendo curso aí. E são profissionais que sacam muito, Tá mas estão pesado. sempre estudando, se atualizando. E fica uma dica, né, dos professores, mas também dos pais, saberem quais são as práticas com evidências para determinada condição. Porque senão você, não, Daniel, ouvi dizer que cuspir para o alto funciona. Opa, onde é que está escrito isso? Né? Então também cabe a nós, também, enquanto profissionais, orientar as famílias da forma correta com a ciência, porque senão a gente está enganando a pessoa e enganando a si próprio. Isso mesmo. A Maria Eugênia está falando aqui, ó, com o Daniel, o João teve a oportunidade de fazer coisas que ele nunca tinha vivenciado. Obrigada a vocês dois. É isso aí. A evolução e o João, ou Maria Eugênia, Saudades, cara. mesmo no online, que ele está no online, ele não retomou. A gente teve um ano maravilhoso, com avanços maravilhosos. Mas a gente tem muito a sua parceria, então isso faz toda a diferença. Quando a gente tem uma família que trabalha junto com a Exatamente. gente, que tem comprometimento ali com a gente, que encara os desafios, né, Daniel? Porque às vezes a gente fala com É a verdade. família fala, meu Deus, mas vai fazer isso, A né? própria Mas Eugênia, encara com a a gente. Eugênia sabe do que eu estou falando. O João tem 35 anos, né? A gente já chama a questão do adulto. E é muito importante, para falar que a questão da síndrome de Down, principalmente na fase adulta, a gente precisa pensar em vários fatores. Envelhecimento precoce. Alguns casos tem Uhum. a questão que entra, no caso, em processo de Alzheimer. Não é todos, tá? Mas precisa tomar cuidado com isso, com a saúde, não só do indivíduo, mas também das famílias. Primeiro dia de aula do João, a Gina sabe, não vou contar a história toda, ela chegou quase que aos prantos. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. E isso também para a gente, né, Bárbara, deixar as famílias à vontade e confiante é muito Isso. importante. O primeiro dia de aula, de repente, de intervenção, pode ser terrível, mas a gente vai falar assim, ó, na próxima aula vai ser melhor. Paciência e persistência. Vai dar tudo certo. E, de fato, quando faz um trabalho com respeito, né, com estudo, tem tudo para dar certo, né, Bárbara? Isso. E trazendo prazer. Eu sempre falo isso, Daniel. A pessoa com autismo, a pessoa com síndrome de Down, ela sente prazer em ser produtiva. Entendeu? Verdade. Então, se a nossa terapia, de maneira geral, as terapias, as intervenções, se elas buscam esse prazer e essa motivação, a possibilidade dos bons resultados ela é muito grande, né? Aliado tudo, a evidência, aos estudos, tudo isso, né? E eu Então, queria só dar só pontuar essa questão ainda dos adultos, e aí fica uma, uma admiração que eu tenho do seu trabalho, e já te parabenizo, é essa inserção da pessoa com deficiência intelectual no mercado de trabalho. Gente, isso é fundamental. Porque, gente, o cérebro, ele se ativa através das relações interpessoais e das atividades prazerosas. Então, quando a pessoa com deficiência intelectual está no meio social e está sentindo que ela está sendo produtiva, o cérebro dela vai cada vez ficando mais maduro e vai evitando esse declínio cognitivo. Então, já indiquei até alguns alunos para fazer formação, né, profissional com a Bárbara, e é um trabalho que eu sou muito fã. Parabéns, cara.
Ah, obrigada, obrigada. Isso faz toda a diferença. Eu falo muito isso aqui com as famílias. Não é uma questão de ele não precisa fazer, porque às vezes a família vem e fala: não, mas ele não precisa arrumar a cama dele, ele não precisa lavar isso, ele não precisa levar o prato, né? Então tudo isso. Mas é uma questão dessa dignidade mesmo, dessa felicidade de estar ajudando, de estar produzindo, né? Exatamente. Então a gente precisa dar a oportunidade para que eles tenham esse prazer também. Então, o nosso trabalho, né, meu, o seu, que eu sou muito fã também, é muito centrado nisso, nessa possibilidade deles produzirem, tá? Daniel, a gente está Verdade. encaminhando aqui para o nosso finalzinho, né? Eu hoje não vou conseguir ficar até os 60 minutos aí, porque eu tenho um paciente daqui a pouquinho e aí eu preciso preparar a sala. Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho, desse mais. Ih, acho que você travou para mim. Daniel? Travou para vocês também, gente? Fala aí para mim. Acho que deve Oi? ser o meu. Voltou. Vê se Agora você voltou. voltou. Voltou, voltou. Oi. Eu queria que você finalizasse falando um pouquinho mais do seu trabalho aí, do instituto onde você está trabalhando, né? Que você tem um espaço aí muito bacana, que faz um trabalho muito legal. Então, que você falasse um pouquinho também para as famílias conhecerem mais e terem a possibilidade, né? O Daniel está dando muitos cursos também, então isso é bacana, a gente potencializar os outros profissionais para trabalharem na mesma área, então isso é muito bacana. Tem melhorado muito esse olhar dos profissionais, né, Bárbara? Muito da educação física tem crescido muito esse olhar do atendimento à pessoa com deficiência, utilizando o esporte aí e o exercício como ferramenta, né, de desenvolvimento e de inclusão. Fico muito feliz aí de ser teu parceiro nessa caminhada. Queria agradecer e parabenizar aí o seu trabalho. Estamos juntos sempre, sabe que sempre pode contar comigo. Nós estamos lá no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, no Espaço de Inclusão Joaquim Moraes, onde nós temos diversas atividades esportivas, culturais, as artes, então, onde toda pessoa com deficiência é bem-vinda. Então, nosso trabalho está lá terça e quinta de tarde e quarta e sexta, manhã e tarde. Então, quem quiser conhecer nosso trabalho, agora estamos com a dança adaptada. Então, está muito Muito bacana legal. o nosso trabalho, diversos tipos de intervenção voltado aí ao público que às vezes não tem oportunidade. A nossa ideia é oportunizar. A gente fica ali na Avenida das Américas, 17.701, na sala 209. A Bárbara já conheceu lá no nosso espaço, fez uma live, inclusive, conosco, né? E tem os nossos Isso. cursos, né? Estamos sempre com cursos. O curso passado foi de natação para autista, foi muito bacana agora online. Vamos fazer os presenciais só quando tiver com segurança. O João acabou de entrar aqui, né? Nosso querido João é nosso aluno lá também, mais novo, grande João. Um beijo grande, Esther, por ter dado essa oportunidade para a gente. E é isso, queria agradecer e mostrar a gente que pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, pessoas com qualquer tipo de condição têm potencial, têm habilidade. Cabe a nós, profissionais, mostrar esse caminho junto com as famílias. Um beijo grande e até a Isso. próxima, Bárbara. Obrigada, Daniel. E eu super recomendo, estou sempre indicando aqui aos pacientes para o Daniel, porque conheço o trabalho, confio no trabalho e o espaço está maravilhoso. Então, quem não conhece ainda, sigam. Quem veio através do Daniel, também siga a gente lá no nosso feed, no nosso Instagram. Eu estou dando sempre dicas, né? Então, é importante a gente fazer essa troca e a gente ampliar essa rede de bons profissionais que trabalham com evidência e trabalham em parceria, né? A Thelma está pedindo para você repetir o endereço, Daniel. Dá para entrar também no nome do Daniel depois no Instagram e entre em contato com ele também para não perder a oportunidade. Mas repete aí, Daniel. Avenida das Américas, 17.701, 209. Ele fica em frente ao BRT Guilmar Novaes, próximo ao Recreio Shopping. Tá? O prédio da Smart Fit e fica no prédio do Hortifruti. Então, não tem errado.
Isso, entre em contato com o Daniel também, chama ele aqui, entre em contato, marca, vai lá, conhece, porque tenho certeza que vai agregar também aos filhos de vocês aí. Daniel, muito obrigada por tudo. Eu sei que a gente ficaria Beijão. aqui horas e horas e horas falando, né? Porque nós somos desses. Ai, ai, mas a gente precisa aí Verdade, verdade. continuar Muito aqui e bom. fazer os nossos atendimentos. Obrigada por todo mundo que participou também. Até a próxima. Vai ficar salva a live aqui no IGTV e depois no YouTube, tá bom? Falou então, Obrigada, Bárbara. Um grande Daniel. abraço. Tchau, tchau. Abraço.